na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Hoje é cada vez mais comum nós vermos pessoas que recebem o diagnóstico de alguma chamada assim neurodiversidade. Questões relacionadas com autismo, déficit de atenção, transtorno opositor e outras tantas palavras que até pouco tempo a gente não ouvia, ou era muito difícil ouvir alguém que tivesse algo assim, uma neurodiversidade. Alguns falam que alguma coisa está acontecendo, que hoje está em muitas situações, mas talvez, se a gente parar para pensar, não é que esses problemas não existiam, ou o que não existia era diagnóstico. Quantas pessoas eram rotuladas de estranhas, distraídas, devagar, ou até mesmo palavras mais fortes como doidinhas, burras. Hoje, felizmente, sabemos que não é assim, que há um motivo por trás disso. Há um funcionamento diferente do cérebro. E um desses bem comuns hoje em dia é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição que tem, como o próprio nome diz, vem com uma dificuldade da pessoa prestar atenção, porque o seu cérebro trabalha de forma intensa, os pensamentos são impulsivos, são muito rápidos, fora de controle. O resultado, a pessoa não consegue manter o foco numa tarefa. Ela pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, vem tantos pensamentos na mente, que ela se distrai facilmente, não tem foco, e isso lhe causa, de fato, grandes problemas. A pessoa que tem TDAH, ela acaba tendo dificuldade de prestar atenção naquilo que está ali na sua frente. Muitas vezes não percebe algo que está ali bem diante do seu nariz. Mas não precisa ter uma neurodiversidade para que um fenômeno parecido aconteça. Quando o nosso cérebro está sobrecarregado, pode ser com preocupações, pode ser com medos, culpas, estresse, frustração, angústias. E quem não tem problemas hoje em dia? Nós ficamos tão sobrecarregados, pensando tanto naquilo ali, que acontece a mesma coisa com qualquer um. Nós ficamos distraídos, não conseguimos manter a atenção, não conseguimos manter o foco naquilo que estamos fazendo. Não porque tenhamos alguma dificuldade neurológica, mas porque estamos passando por uma situação difícil. Uma situação de sobrecarga emocional, mental, emocional, que nos faz não ver o que está diante dos nossos olhos. Talvez isso explique um pouco do que aconteceu ali em Lucas 24, 13 a 35, no caminho para o povoado de Emaús. Emaús era um pequeno vilarejo, como o próprio texto diz, a uns 10 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Uma caminhada boa ali, umas 2, 3 horas, até esse lugar. Os discípulos de Jesus estavam indo para esse povoado, e eles estavam extremamente abalados, tristes, até mesmo confusos com todas as situações que estavam acontecendo. Na sexta-feira daquela semana, Jesus, seu mestre, em quem depositavam todas as esperanças e confiança, tinha sido preso e morto numa cruz. E naquele dia, no domingo da Páscoa, a notícia era que ele, desapareceu. Seu túmulo estava aberto, seu corpo não estava lá. E isso tudo gerava uma grande confusão, estavam transtornados,
vinham discutindo sobre isso, tentando entender o que estava acontecendo, e eles estavam tão angustiados, tão transtornados, que quando Jesus mesmo chega ao lado deles, eles não percebem. Eles não conseguem reconhecer que é Jesus. Olharam e não viram. Talvez esse fenômeno da hiperatividade cerebral, movida por estresse, nos ajude a entender um pouco do que estava acontecendo ali. Chocados, amedrontados, confusos, Jesus estava ali, mas eles não perceberam. E as palavras de um deles, do Cleopas, nos ajuda a entender bem quando ele disse: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Meio que dizendo: como que você não sabe? A angústia nas palavras deles eram claras, o pensamento estava confuso. Talvez eles tinham, e provavelmente o texto nos dê essa pista, que eles tinham aquela ideia que Jesus era um líder revolucionário que viria libertar Israel do poder de Roma, daqueles que os dominavam política e economicamente. E quando Jesus morre na cruz, os seus planos se frustram, tudo fica confuso, nada sai como eles esperavam. E a notícia da ressurreição, que eles ainda não estavam acreditando ou entendendo, ainda era um mistério a ser resolvido. Tudo muito confuso, muito angustiante. Mas a situação muda. Tudo muda quando eles ouvem a palavra e quando eles veem Jesus dando graças e partindo o pão. Ali dá o estalo. Reconhecem Jesus. Naquele momento eles veem que aquele que caminhou ao lado deles na estrada era o próprio Senhor, vivo e ressurreto. Algumas pessoas já me perguntaram sobre esse texto: pastor, por que eles não reconheceram? Eu também já me fiz essa pergunta. Talvez esse fenômeno da hiperatividade cerebral nos ajude a explicar, mas, sendo bem sincero, não faz a menor importância. O que importa é se nós, quem sabe, não estamos muitas vezes agindo da mesma forma que eles. Será que nós tantas vezes não estamos conseguindo ver o Jesus que está ao nosso lado? Digo isso porque há uma onda por aí de um pensamento de que fé é algo que você precisa sentir, experimentar. Já ouvi até mesmo pessoas que saem da nossa igreja e vão para outras e depois dizem: lá eu sentia Jesus, lá eu sinto Deus na minha vida. Essa ideia de que fé é algo experimental, a fé é algo sentimental, é um grande problema. Não que ter sentimento seja um problema, mas é um problema porque os nossos sentimentos não são confiáveis. Nosso coração é enganoso. E a própria Bíblia aponta que fé não é um sentimento. Fé não é algo que você sente, fé é algo que você confia, é algo que você tem. Fé não é uma coisa, um sentimento que é uma ideia subjetiva. Fé é objetivo, é concreto. Porque nós sabemos no que cremos e isso faz toda a diferença. Se olharmos para os discípulos ali de Jesus nesse caminho para Emaús, eles estavam sentindo muita coisa no coração deles, menos a presença de Deus, menos fé. Sentiam medo, confusão, culpa, apreensão, angústia,
não fé. E assim como eles, nós também passamos por muitas situações que ficamos com o coração apertado. Enfrentamos dificuldades em nossa vida que nos deixam a mente acelerada, o coração conturbado, conflitos, medos, culpas, problemas, coisas que muitas vezes faz com que a gente não sinta a Deus, não sinta o seu amor, não sinta a sua ajuda, não sinta a sua paz, não sinta o seu consolo. Ficamos cegos para Deus, para o que Ele está fazendo em nossa vida. Quando estamos com o coração conturbado, não conseguimos ver o seu amor, não conseguimos sentir nada. Por isso a fé não é algo sentimental. Ela traz sentimentos, mas ela não é um sentimento. A palavra de Deus afirma que a fé é um dom que Ele nos dá. A fé é uma ação de Deus em nosso coração por meio do Espírito Santo, que vem a nós por meio da sua palavra e dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. E ali na palavra, e é nos sacramentos que nós podemos então entender, que os nossos olhos podem se abrir, para percebermos que Cristo está sim ali ao nosso lado, como sempre esteve, mesmo nos momentos que o nosso coração não o sente, que os nossos olhos não veem, que nossos ouvidos não escutam. A palavra de Deus é clara que Cristo está conosco todos os dias até o fim dos tempos. E Pedro, ao escrever à igreja, ele diz: não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que nós somos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, Cristo deu a sua vida na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Isso não é um sentimento, é um fato, é concreto. É o objetivo. Ele morreu, Ele deu a sua vida por nós na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. E por causa da sua morte, nós podemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados. Não é uma questão de sentir ou não sentir. É uma realidade. Cristo deu a vida na cruz para nos salvar. E essa certeza de salvação nos traz a paz. Essa certeza que Ele morreu por nós na cruz nos traz consolo, nos traz ajuda. Guia nossos passos, conforta o coração. Não pelo que a gente sente, mas pelo que Ele fez. E a morte não é o fim dessa história. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele saiu da sepultura, Ele apareceu aos seus discípulos diversas vezes e garantiu que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, mesmo que a gente não consiga ver o que está ali debaixo do nosso nariz. O salmista, no Salmo 116, ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Isso não é um sentimento, é uma certeza, é um fato. Deus ouve a nossa voz, Deus ouve as nossas súplicas, porque a nossa fé não se baseia no que a gente vê, ouve ou sente, não é uma experiência. A nossa fé é uma certeza que vem das promessas de um Deus que já mostrou que é fiel em tudo o que faz. Um Deus que trouxe o seu Filho à cruz, um Deus que deixou o túmulo vazio, em quem nós podemos confiar, um Deus que nos traz pela palavra e pelos sacramentos o seu Espírito ao nosso coração, para que a gente creia mesmo quando a gente não sente, para que a gente tenha certeza mesmo quando a gente não percebe o Cristo ao nosso lado.
E essa fé, a fé que vem de Deus, a fé que se baseia no Cristo que morreu e ressuscitou, é um fato que não nos decepciona. Sentindo ou não, Ele está lá, é verdadeiro, foi por nós, para a nossa salvação, para a vida eterna, para o perdão. Ele derramou o seu sangue na cruz. Por isso, quando teu coração e tua mente estiverem conturbados, agitados, hiperestimulados com os problemas, com as dores, com as preocupações da vida, lembre-se, você não está sozinho. Nas maiores dificuldades e preocupações, quando não conseguimos ver aquilo que está diante do nosso lado, a palavra de Deus está ali nos dizendo: sim, Deus está ao teu lado, Cristo está ao teu lado, seu Espírito está ao teu lado. Você nunca estará sozinho, porque isso não depende do quanto você é bom, não depende do que você sente ou vê, não depende do que você experimenta, depende do que Ele fez, do que Ele fez na cruz, do que Ele fez naquela manhã de domingo, deixando o túmulo vazio. Depende da sua graça e misericórdia por cada um de nós. Por isso creia, Jesus está ali na palavra, Jesus está na ceia, Jesus está no teu batismo, Jesus está ao teu lado. Essa promessa é viva, Ele caminha ao teu lado todos os dias na estrada da tua vida e nunca te abandonará. Em cada momento, em cada segundo, tenha essa certeza no teu coração: Cristo está contigo, quer você sinta ou não. Amém.